Olá pessoal, vamos chegando, vamos iniciar mais uma transmissão ao vivo do canal Médium Espírita e eu gostaria de perguntar para vocês como é que está o áudio aí, se está chegando legal. Se pudesse no chat ali já falar. Bom, já vi que o áudio está legal, então sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de diversos assuntos que poderão ajudar a trazer luz, né, na jornada espiritual de cada um de vocês que estão aí assistindo. Hoje nós vamos abordar temas bem, vamos dizer assim, interessantes. Falaremos do sentido da vida, do motivo de nós estarmos aqui. Falaremos sobre extraterrestres, sobre mediunidade. E então eu acredito que vai ser um tema bem interessante para quem está buscando, né? Então, se esse vídeo está chegando até você, é porque você já está pronto, né, para receber as informações. E espero que a gente consiga passar um pouquinho, né, dessa experiência espiritual que nós estamos tendo ao longo dessa jornada aqui, né, nessa encarnação. Então, o pessoal está chegando. Se quiserem participar ali pelo chat também, eu estou com a tela aberta aqui, eu posso estar ajudando a responder algumas perguntas, tá bom? Bom, inicialmente vamos começar então pelo início, né? O objetivo desse canal aqui é levar mensagens que possam trazer luz, né? E falar um pouquinho da nossa jornada espiritual, tá? Nós temos 22 pessoas assistindo já. Eu tenho certeza que essa transmissão vai chegar para muito mais pessoas. Inicialmente, eu vou falar para vocês como começou a minha jornada espiritual, quais foram os eventos que ocorreram e que me despertaram, né, para uma mediunidade ostensiva. A gente precisa entender que a mediunidade, ela não é vamos dizer assim, privilégio. Na realidade, ela é uma questão anímica. Ela tem a ver com o desenvolvimento espiritual da jornada do espírito. Tá? Então, o espírito ele vai evoluindo, vai se desenvolvendo, e essa comunicação vai ficando cada vez mais perceptível, vai abrindo uma consciência no espírito sobre essa questão de poder se comunicar, né, multidimensionalmente, né, com seres da criação, né? Então, inicialmente, como é que começou comigo isso? Nada é por acaso, e a gente não precisa achar que as coisas acontecem por acaso, elas não ocorrem por acaso. Tudo ocorre e tudo está no local onde deveria estar. Eu nasci numa família onde havia o fenômeno espírita, espiritualista, mediúnico, tá bom? Nasci numa família que não era espírita, no entanto, ocorria o fenômeno mediúnico. A minha mãe, ela veio de uma família que praticamente não cultuava religiões, eles se diziam protestantes. No entanto, com 6 ou 8 anos de idade, ela brincando entre amigos, entre os irmãos e amigos, naquela antiga brincadeira do jogo do copo, não sei se vocês lembram, ela acabou se mediunizando e ficou praticamente 3 dias mediunizada. A família ficou enlouquecida porque não sabia o que era, achou que poderia ser alguma coisa relacionada à possessão, a demônios, muito preconceito ainda sobre a questão da mediunidade, da incorporação, canalização, e chamaram um padre na época para tentar exorcizá-la, né, para tirar esse espírito ruim que estava nela. E foi a partir desse momento que
os espíritos começaram a acessá-la e através deles que ela descobriu o que estava acontecendo com ela, porque ela não tinha conhecimento nenhum e era uma criança. A partir dali, falaram para ela buscar os livros das obras de Allan Kardec, né? E ela foi amadurecendo e com isso ela começou a entender um pouco mais o que estava ocorrendo com ela e o que ocorreu com ela durante a vida toda dela. Ela foi uma médium psicográfica. Ela não conseguiu se desenvolver tanto na casa espírita, dentro de uma instituição, mas em casa ela recebia muitas mensagens. E numa outra oportunidade até vou falar um pouco sobre as experiências incríveis, vamos dizer assim, que beira o fantástico, né? De informações que ela recebia, que eram cartas destinadas às pessoas encarnadas que precisavam de apoio. São histórias muito interessantes, eu tenho certeza que no próximo momento nós podemos compartilhar. Bom, dentro desse lar, então, onde existiam muitas informações, né? Nunca fui induzido, né, a seguir alguma linha espiritual, sempre tive a liberdade dentro de casa de poder escolher aquilo que eu queria. No entanto, dentro da prateleira de casa, dentro da nossa estante, tinha muitos livros espíritas, espiritualistas. Foi onde eu tive contato com o livro dos Evangelhos segundo o Espiritismo, mais ou menos por volta dos 18 anos. E esse livro é um livro que transforma, é um livro muito importante do ponto de vista do nosso desenvolvimento moral, né, dentro das obras espíritas. E esse livro, naquela idade no qual eu estava querendo curtir a vida como jovem, fazendo festas, namorando, indo para baladas, né? Esse livro realmente ele foi vamos dizer assim, aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu sou no Rio Grande do Sul, ele me deu uma chinelada moral, vamos dizer assim. Eu não consegui ler esse livro até o final, cheguei mais ou menos ali num terço do livro e ali eu não consegui mais seguir porque eu não estava pronto para tentar compreender e digerir aquilo e aquele livro ele convida, né? E não sei se você conseguiu ler esse livro ainda e até sugiro, se você está buscando luz na sua vida, um dos primeiros livros que você deve ler com certeza é o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro ele me deu praticamente uma surra moral e eu não consegui seguir. Eu queria seguir a vida do mundo, né? A vida dessa ilusão, dessa Matrix. Passou alguns anos e me aconteceu a primeira experiência espiritual que a partir dali transformou minha vida. Não sei se vocês já ouviram falar em desdobramento espiritual e se não conhecem sobre o assunto, eu sugiro que procurem na internet. Tem muitos médiums e muitos espiritualistas que falam sobre a questão do desdobramento espiritual, da projeciologia. Inclusive tem muitas obras inclusive tratando basicamente, especificamente sobre esse fenômeno, que é um fenômeno anímico, é um fenômeno que todos nós temos durante a noite, que o nosso espírito, basicamente, o nosso espírito ele sai do corpo, enquanto o nosso corpo físico adormece, nosso espírito ele sai do corpo e a gente saindo do corpo, a gente acessa outras dimensões, multidimensões. Muitas vezes são dimensões que estão mais ligadas à nossa faixa mental aqui da Terra, né, que a gente chama a quarta dimensão, que é onde basicamente está a grande maioria da humanidade desencarnada e os encarnados quando estão em desdobramento. Tá? E então ocorreu, vou contar para vocês a experiência, ocorreu um dia eu estava no meu quarto ali, fui dormir tranquilamente, e quando eu acordo, eu me dou conscientemente, como eu estou conversando com vocês agora, eu me dou por conta que eu estava acordado de pé no meu quarto. Meu quarto era um quarto até para uma pessoa só era bem grande, eu dormia de porta fechada, não por nenhum motivo, por medo, por nada, mas eu dormia de porta fechada pela minha privacidade, e eu estava em pé no meu quarto, em vigília, portanto, desperto, conscientemente acordado. E então eu não entendi nada, eu acredito que era por volta de umas 4 horas da manhã, 5 horas da manhã eu estava em pé
no meu quarto. Quando eu observo a minha cama, eu estou dormindo na cama. Então, isso me impactou muito naquele momento, porque eu estava acordado, como eu estou conversando com vocês agora, desperto, e eu me vejo, me observo dormindo na cama. Naquele momento eu achei, né, que eu tivesse morrido, porque você se vê dormindo, né? E você está desperto ali. Eu entendi naquele momento que eu estava em espírito, que eu era um espírito, que, enfim, que eu estava vivo, não estava morto, eu estava vivo, consciente e estava me vendo dormindo. Bom, esse fenômeno ocorreu durante uma semana seguida. Na outra noite, logo depois, quando eu me vi ali, eu me assustei e retornei para o corpo. A sensação de retornar para o corpo, por volta para o nosso corpo, é como se você fosse puxado magneticamente, como se fosse um ímã. Sabe quando você coloca um ímã próximo ao outro, que você vê aquela força, né? O meu espírito voltou para o meu corpo e eu senti uma sensação de formigamento dos pés à cabeça. Sabe quando você dorme em cima do braço ou de algum órgão, do membro, assim, e você quando tenta reanimá-lo, assim, começa a dar aquele formigamento total. É um formigamento que deu em todo o meu corpo, dos pés à cabeça, e eu acabei retornando para o corpo e acordei. Na próxima noite ocorreu o mesmo fenômeno. Eu estava de pé no meu quarto, em vigília, completamente consciente, me vendo dormindo. Bom, a partir dali, eu tentei, vamos dizer assim, eu já sabia que aquilo tinha sido uma projeção, mesmo não tendo pesquisado na época, não tinha muito conteúdo na internet sobre isso, na internet, assim, na realidade, estava começando, então não tinha sites, tinha livros, já existiam livros, mas eu não tinha acesso naquele momento. E eu, desdobrado ali no quarto, resolvi me deslocar. E eu não sabia como fazer aquilo. Então, eu tive uma certa dificuldade, mas aprendi a me movimentar dentro do quarto. Mas eu dormia de porta fechada, eu não conseguia sair do quarto. Retornei ao corpo novamente. Na terceira noite ocorreu novamente o fenômeno. Aí eu pensei assim, não, agora eu vou sair fora, né? Eu vou conseguir sair fora do quarto. Então eu fui até a frente da minha porta, consegui me deslocar até a frente da minha porta e não sabia como atravessar a porta. Olha, gente, parece uma coisa muito estranha, mas o que realmente acontece isso. Eu estava ali na frente da minha porta e mentalmente eu me imaginei fora do quarto e com essa intenção, com essa vontade e essa projeção do meu deslocamento, eu atravessei a porta. Bom, para vocês poderem entender como funciona, assim, é igual o filme do Ghost. Como se você tivesse no filme do Ghost. Aquilo que você vê atravessando, assim, é exatamente assim. Eu atravessei a porta e nisso comecei a me deslocar. A minha casa era um sobrado, então eu percebi nesse deslocamento que eu estava ali na sala, que eu estava volitando. Se vocês não sabem o que é o termo volitação, eu até sugiro que vocês pesquisem sobre a questão de desdobramento e volitação. Tem bastante conteúdo na internet falando sobre isso. Eu estava volitando, mas eu não estava voando como o Superman, assim, na horizontal. Não, eu estava de pé. Eu olhei para baixo e eu estava volitando. E eu desci as escadas, então, na minha casa, volitando, e embaixo da escada tinha um armário. Geralmente, nas escadas das casas, de sobrados, a parte de baixo das escadas são geralmente armários, né, onde as pessoas guardam ali itens assim da casa ou alguma coisa assim que não quer deixar exposto. Então na minha casa não era diferente, então tinha um armário com porta fechada. Logo quando eu dei a volta nas escadas, eu vi que tinha uma pessoa que ia até a porta estava aberta e no plano físico ela não estava, ela estava fechada, mas no plano espiritual essa porta estava aberta e era uma mulher. Ela estava numa situação assim bem feia, assim, sabe? Ela parecia uma bruxa. O rosto dela meio curvado, meio corcunda, assim parecia uma pessoa que moradora de rua, assim, sabe? Situação bem feia, ela era muito feia. E ela ia até ali a parte de dentro daquela peça e pegava alguns itens ali, e vinha caminhando e botava em cima de um sofá. Parecia assim cacarecos, que a gente chama de cacareco, itens assim, como se fosse uma moradora de rua.
itens velhos, panelas velhas, coisas assim E ela ia lá dentro, ela pegava e botava no sofá, ia caminhando. E ela não me viu. Eu estava de pé no quarto não, na sala, de pé, observando, e ela ia lá e pegava esses itens e retornava e botava em cima. E ia fazendo aquilo ali, eu fiquei observando. Teve um momento que ela pegou e me viu. Quando ela me viu, ela fez uma cara assim de raiva e veio para cima de mim numa velocidade assim como se fosse a velocidade da luz. Ela veio muito rápido, porque o espírito não tem o corpo para poder ter que deslocar o corpo, né, durante o processo de deslocamento. Então, ela veio muito rápido e aquilo me assustou, e com esse susto eu retornei ao corpo. Né, deu aquele formigamento, eu retornei e acordei. Bom, na outra noite aconteceu a mesma coisa, só que agora daí eu resolvi sair fora da casa. Eu sabia que eu conseguia já atravessar a parede, né? Então agora eu resolvi sair fora do quarto, atravessando, né, a parede para o lado externo do sobrado, da casa. Então o sobrado era muito alto naquela altura, a minha casa era numa lomba, então nessa altura da casa, onde ficava o meu quarto, assim, tinha uma altura mais ou menos de uns 12 metros de altura, era bem alto. Então eu consegui atravessar a parede e fui para a rua, então eu estava voando lá em cima, assim, na rua, e fui descendo. Nessa descenda, eu fui descendo essa ladeira, a minha casa ficava praticamente quase numa esquina. Eu fui descendo e não vi nada, assim, não vi nada demais, né? Era umas 5 horas da manhã, por aí. Eu fui descendo, volitando. Quando eu dobro a esquina, eu mudo de dimensão. Eu vou para dentro de uma outra dimensão. Eu atravessei como se fosse um portal. Eu não sei como se deu isso e por qual motivo e quem patrocinou essa experiência. Né? Até ali eu não estava vendo mentor, que eles falam mentores, ou alguma amigo espiritual que pudesse estar promovendo essa experiência. Eu não tinha acesso a nenhuma desses, eu só estava sozinho fazendo isso, acontecendo com isso, e sem muito conhecimento. Então eu peguei e dobrei. Se quiser botar mensagens aí, ó, uma pessoa colocou ali, o GD, está nos observando também, está participando. Podem participar aí, tá, gente? Aqui, quando era criança, ele botou ali: quando eu era criança, eu entrava em paralisia do sono todas as noites eu enxergava um homem muito feio, com aparência escura, e eu só conseguia acordar quando ele sentava do meu lado. É, isso aí então certamente foi um desdobramento, uma experiência espiritual, né? Com uma consciência, vamos dizer assim, né? Uma consciência. Mas eu vou explicar bastante sobre a questão espiritual nesse vídeo. Eu espero que vocês continuem comigo aí, porque nós vamos falar. Eu não tenho tempo para falar, até tinha umas outras coisas para fazer, mas eu resolvi falar para vocês hoje porque eu sinto que eu devo fazer isso. Tá? Então, se quiserem colocar ali, fazer perguntas, eu vou seguir. Mas seguindo a experiência, logo quando eu saí, dobrei a esquina, eu entrei numa outra dimensão. Essa dimensão me levou para dentro de uma prisão. Essa prisão era igual e muito bem organizada, limpa, igual aquelas prisões que nós vemos em filmes, em séries americanas. Tá? Era uma prisão assim, onde tinha dois pisos, toda ela gradeada, com grade separando, mas era tudo muito, parecia a prisão nos Estados Unidos, de tão bonito e limpo que estava, assim, bem organizado. Tá? Quando eu entrei nessa prisão, eu senti que eu deveria ir, eu estava próximo a um refeitório. Eu deveria ir até aquele refeitório onde tinha os presos, alguns presos que estavam ali sentados naquele refeitório comendo. E eu senti que eu deveria ir até ali. E eu fui me deslocando até ali e eu entendi que eu tinha que falar com alguém. E aí tinha uma mesa, tinha um rapaz sentado numa mesa, jovem, assim, em uma faixa de 20 a 30 anos, ele estava sentado ali comendo, se eu não me engano, parecia uma maçã, ele estava sentado ali, triste, assim, e eu cheguei e conversei com ele. Como eu estou chegando para conversar com vocês aqui, eu cheguei para conversar, eu sou uma pessoa muito comunicativa, me comunico com as pessoas, eu gosto de conversar, e eu cheguei até ele e perguntei, né, o que ele estava sentindo. Ele disse que estava muito triste ali, não estava sentindo. Eu dei uma mensagem ali de conforto para ele. Disse: logo, logo vai passar isso aí já vai. É só uma experiência que tu está tendo aqui e tal, vai passar. Uma mensagem de conforto, assim, para ele. E foi isso que aconteceu e eu retornei para o corpo. Retornei para o corpo. Bom, aí essas experiências de desdobramentos eu tenho até hoje. Tá? Então, isso fazem alguns
mais de 20 anos, eu acho, acredito que ocorreu isso, muito mais, quase 30 anos, e que eu tenho experiência de desdobramentos. Então, dentro dessas experiências, eu já fui para muitos lugares diferentes, muitas dimensões diferentes. Eu fui naquilo que a gente chama de umbral, fui muitas vezes no umbral, constantemente, muitas vezes eu vou ao umbral, né? Já fui no nosso plano aqui, já me desdobrei no nosso plano físico, que é a nossa terceira dimensão, e já fui para outras dimensões mais elevadas também, sendo patrocinado por entidades no qual gostariam de me mostrar algumas coisas, né, em relação à vida e à continuidade da vida. Então, um dos motivos que eu estou trazendo essas experiências para vocês aqui é para fazer uma espécie de provocação, né, para vocês provocarem realmente essa busca, né, por algo maior, né? Nós falando sobre a vida, a nossa vida em si, nós estamos numa matrix. Sim, é uma matrix. É um plano espiritual, né? Nós estamos num plano espiritual que é de terceira dimensão. Essa terceira dimensão, ela é física. Nós estamos vivendo essa experiência, né? Nosso espírito está nesse momento vivendo essa experiência neste plano físico, né? Mas as dimensões, como as pessoas acreditam que são como se fossem outros mundos paralelos, multiversos, não é assim que funciona. É como se fossem frequências. Você consegue hoje, né? Você consegue pegar seu rádio, né? Vamos supor assim, no seu veículo você sintoniza ali a AM, a FM, né? Sintoniza a rádio que você quer, uma rádio mais jovem, consegue sintonizar uma rádio de músicas mais antigas, você consegue acessar qualquer tipo de rádio mudando o dial da rádio. No mundo espiritual é a mesma coisa. Todas as frequências, todas as dimensões, elas estão praticamente no mesmo local. É você que consegue acessá-las ou não, conforme os seus sentimentos, seus pensamentos e conforme o seu estado emocional, né, e vibracional, vamos dizer assim. Então, muitos de vocês são espiritualistas, são pessoas que já seguem já a questão da espiritualidade, canais espiritualistas, né? Toda vez que você busca isso, que você pensa sobre isso, que você tem a intenção e a vontade de buscar isso, você sintoniza com essa frequência, né? Com essas frequências. Então, eu acredito que eu até sugiro para vocês buscarem as obras de Allan Kardec, mas não ficarem só nas obras de Allan Kardec, mas só nas obras espíritas já vão trazer já para vocês um conhecimento assim bem vasto sobre o mundo espiritual, especialmente as obras de André Luiz, né, que fala ali sobre a questão do mundo espiritual, e as obras basilares de Allan Kardec já vão trazer já uma boa explicação. Só que elas estão limitadas ainda a algumas questões relacionadas à parte espiritual, porque o conhecimento que foi nos trazido, né, nessas épocas, muito ainda não foi se entendido, né? Então nós precisamos, pelo menos, conseguir compreendê-lo, né, no atual estágio de consciência que nós estamos. Mas muito também há de ser descoberto, é apenas a ponta do iceberg para a gente poder aí, ter uma, uma expansão de consciência, que ela é infinita, porque os mundos são infinitos. Para fazer uma relação sobre a questão da vida, para vocês poderem entender, e eu posso falar porque eu estive em vários mundos espirituais, conversei com vários tipos de consciências, tive várias experiências durante mais de 30 anos, eu posso dizer para vocês assim, hoje você olha para a Terra e consegue imaginar quantas espécies de animais, de seres, possuem na nossa natureza? Vamos falar dos seres que estão catalogados hoje. Quantas raças diferentes, espécies diferentes possuem na nossa Terra? São milhões. E muitos outros milhões ainda não foram descobertos.
Inclusive, agora eu gosto muito de canais de ciência, foi descoberto um tipo de aranha que ela não pertence a uma família, uma cobra que não pertence a uma família especificamente registrada, que não pertence a uma árvore biológica específica, é uma nova espécie. Então, existem muitas espécies na Terra e vocês podem ter certeza que isso aqui é só, vamos dizer assim, um exemplo do que existe no universo. O universo, existem vida por todo o universo. Vida, todos os tipos de vida. Desde vidas físicas, como nós estamos em experiências em plano físico, como em outros tipos de corpos espirituais, vamos dizer assim, materiais, semimateriais ou espirituais. Então, a vida ela é vasta. Só na Terra, já que nós estamos num canal espiritualista, só aqui nós temos acesso a diversas dimensões, né, que a nossa consciência consegue atingir. Então, imagina fora daqui ou no universo todo. Então, há sim vida em diversas formas, em diversos formatos. Uma vez, eu sempre gostei muito de praia, de mar. Eu surfava, hoje eu não surfo mais, mas inclusive hoje eu estou morando na praia. Estou muito próximo do mar, eu devo estar aqui menos de 1 quilômetro do mar. E eu surfava e eu estava surfando um dia sozinho no mar. Não tinha ninguém, eu estava na parte bem de trás das ondas, lá no meio do oceano, não tinha ninguém na praia, era a época fora de verão, eu estava na prancha. E aí, naquela meditação de estar ali dentro do mar, esperando a onda chegar, o mar estava calmo até, esperando a onda chegar, eu me questionei, né? O que que nós somos? O que que nós somos? O que que nós fazemos aqui? Qual é o sentido da vida? E veio um ser que ele não apareceu para mim, ele apenas conversou mentalmente comigo, entrou aquela voz dentro da minha mente, que a grande maioria das comunicações são telepáticas, são por indução mental, então é como se fosse aquela voz falando com você. Ele falou para mim assim, ó, vocês são a força inteligente da natureza. Naquele momento eu não entendi muito bem o que que era, mas depois com o tempo a gente vai entendendo que nós somos uma força co-criadora, nós somos uma centelha divina, né? Em Deus, nós desprendemos de Deus ou da fonte criadora, não importa o nome, qualquer religião, né, vai ter múltiplos nomes, mas existe sim uma fonte e nós como fagulhas do fogo, nós nos desprendemos dessa fonte. Então nós somos sim, nós temos Deus dentro da gente, nós somos deuses. Tanto é que Jesus disse, que ele era Deus, né, e vós sois Deus, a gente pode fazer o que quiser. Então realmente nós somos uma centelha divina. E nessa centelha divina, ela tem a força co-criadora. Então nós somos co-criadores dentro do universo, dentro do cosmos. Mas nós somos ainda, vamos dizer assim, bebês espirituais. Nós estamos recém nessa escalada de evolução espiritual, nós estamos apenas no início. Por isso, nós estamos ainda muito presos ao ego, nós estamos muito presos ainda a, a nós mesmos. Nós não estamos vendo, e por isso que tem tantos problemas na Terra, que todos vocês, eu e todos vocês são deuses e estão com Deus dentro de si. Então, a gente só está pensando na gente, então nós deveríamos pensar em todos. Então, esse é um dos motivos também desse canal, para a gente poder despertar sobre essa questão de o nós, não o eu, né? E isso também é um aprendizado para mim poder dividir com vocês, né? Já que por isso que nós todos somos irmãos, né? Em Deus, né? Irmãos da fonte e todos somos deuses. Né? Eu sou e nós somos. Então esse é o motivo de nós estarmos aqui nesse aprendizado, nessa troca um com os outros. Cada um tem a sua experiência, mas todos devemos respeitar, né? A divindade que há em cada um de nós. Então, dentro dessa jornada espiritual, falando para vocês, eu tive contato com muitos seres diferentes, seres, vou falar agora sobre extraterrestres, eu sei que muita gente gosta desse assunto, e sim, existem, eu já tive contato com mais de
Nasceu 12, 15 raças diferentes, uns bem diferentes, outros muito parecidos conosco, né? E qual o motivo desses seres estarem nos acessando? Por qual motivo esses seres vêm até nós? Quem é o mentor? Porque existe de tudo. Como nós estamos falando da natureza, nós falamos da natureza que existem diversas espécies diferentes, existem intenções, né, diferentes também nesses contatos, né, multidimensionais, né, com esses seres que estão aí. Então, gente, o que eu tenho para dizer para vocês, eu vou contar então uma experiência, acho que seria interessante, porque agora de certa forma, desculpa, de certa forma eu despertei a curiosidade para vocês, para saberem, né, sobre essas experiências aí. Então, eu já tive contato, já tive avistamento OVNI diversas vezes, inclusive com outras pessoas também presenciando. Eu consegui chamar outra pessoa para ver, né, o contato de forma física. Já tive contato de forma extrafísica. O que é extrafísica? É através de desdobramento, através da projeção astral. Eu já tive contato com outras entidades, já estive em naves, sim. É possível todo mundo fazer isso? Sim, é possível. É possível. Nós estamos entrando agora numa transição planetária. Quem não sabe o que é transição planetária pode buscar um pouco mais sobre esse assunto. Uma mudança de, vamos dizer assim, de frequência de consciência. E essa consciência, nessa mudança, nós temos então acesso, né, a esses irmãos que estão vindo para cá para nos auxiliar nessa transição, que é uma expansão de consciência, é uma mudança, né? Então eu vou contar um caso para vocês. Não sei se vocês já chegaram a conhecer sobre arcturianos. São seres de outra dimensão, né? Eu acho que eles estão na quinta dimensão, e da quinta para cima, acho que eles até avançam as dimensões. E eu tive contato com esses seres, né? O meu primeiro contato foi com um grupo de mais ou menos uns 7 seres, e eu não conhecia eles. Eu não sabia quem eram os arcturianos, como eles eram. Foi através da experiência que eu tive contato com eles, tá? Então, eu tive vamos dizer assim, uma clarividência. Eu tenho a minha clarividência ao longo dessa minha jornada espiritual, ela se ampliou, e é fácil de fazer isso, qualquer pessoa pode fazer, é só você buscar por isso, buscar se desenvolver, buscar meditar, e aí você consegue ir abrindo a clarividência. Então eu tive uma clarividência com seres, eles estavam assim, para vocês terem uma noção, eles viviam num lugar como se fosse de cristal. Não sei se vocês lembram do primeiro filme do Superman, que uma hora ele vai atrás num lugar cheio de gelo, assim, acho que ele vai atrás da Kryptonita, alguma coisa assim, não sei o que, eu não me lembro bem a passagem do filme, mas era um local parecido com aquele, só para trazer a imagem para vocês. Parecia todo de gelo, mas era todo de cristal. E lá tinha um ser que estava na frente de um grupo de seres, eles são azuis, eles são um pouco diferentes, são bem diferentes, assim, e ele começou a se comunicar telepaticamente comigo através, né, dessa clarividência. Mas uma conversa bem amistosa, né? E eu fiz até umas perguntas assim, bem infantis para eles, né? Perguntando quem era Deus e tal. E eles disseram que na realidade, naquele momento eu não tinha capacidade de poder entender, né? Mais o que eles iam explicar, né? Mas uma coisa legal que eles trouxeram, primeiro eles se apresentaram e disseram que eram os arcturianos, e depois que eu fui atrás da informação na internet e vi eles, inclusive tem um monte de canais hoje que falam sobre conexão com arcturianos, aí que eu vi que é aquela entidade, e depois uma entidade arcturiana até me acessa de vez em quando, às vezes nós temos ainda contato com eles assim esporadicamente, tá? Mas naquele momento eles trouxeram uma informação que eu achei bem legal, até vou compartilhar com vocês. Eles disseram assim, sobre o amor. A gente sempre fala muito sobre o amor, né? E o nosso mestre trouxe como a principal bandeira, né, para nossa evolução, desculpa, a questão do amor, né?
de nós amarmos, né? Amarmos o próximo, nos amarmos, e o amor é que nos conecta. Porque, na realidade, na natureza, a principal frequência onde tudo foi criado é praticamente o amor. Por isso que Jesus fala para nós seguirmos a questão do amor, porque é onde nós vamos, é a frequência que vai nos levar à maior a evolução eterna. Por isso da importância de nós desenvolvermos esse sentimento, essa frequência, estarmos ancorados nessa frequência. Por isso que Jesus trouxe essa mensagem. Mas daí esses seres disseram para mim o seguinte, que o amor ele é como se fosse uma força gravitacional. Se você pega e ama, vem mais amor. Ele atrai. Então, é aquela questão da frequência, né? Quando você emite a frequência, você sintoniza com a frequência. Sintonizando com a frequência, você recebe mais dessa frequência, né? Então, é como se fosse uma questão de mérito, né? Cada um é dado conforme as suas obras. Foi nos dito e nos deixado essa mensagem. Basicamente é isso. Se você vive numa frequência de tranquilidade, você sintoniza com essa frequência de tranquilidade e você recebe tranquilidade, emana tranquilidade e recebe tranquilidade. Se você está na frequência de amor, você emana amor, você sintoniza com quem ama amor e você recebe amor. Se você está no ódio, né, se você está na baixa autoestima, se você está na culpa, se você está na raiva, é a mesma coisa. Por isso que é da importância de nós buscarmos o sentido da vida e a transformação, aquilo que a gente gostaria para o mundo, buscarmos dentro da gente. Nós devemos nos transformar no mundo no qual nós desejamos. Então é isso. E como a vida ela é muito vasta e as frequências e dimensões, né, são infinitas, cada um vai e acessa as frequências e está vivendo no mundo e vai se desdobra para o mundo de acordo com aquilo que está dentro de si. Por isso que a transformação nesse plano da vida é aprender a viver, né, ter amor à vida, né, e viver de acordo com uma vida de amor, de felicidade, de paz, de tranquilidade, de caridade, de fraternidade. Com isso, a gente vai acessando essas outras frequências e se sentindo feliz. Então, a busca da felicidade está relacionada àquilo que a gente, como nós estamos, né? A melhor frase, eu tive contato uma vez com uma outra entidade muito elevada e ela me disse o seguinte, e como eu tinha no meu cabedal de conhecimento, né, algumas frases que são umas verdades, aquela frase dizia o seguinte, não tem um jargão que fala assim, que nós devemos cultivar o jardim, né, para as borboletas virem, né, até esse jardim, é mais ou menos isso. Explicando de forma bem clara, é mais ou menos isso. Não é você sair e buscar fora, você tem que cultivar o jardim dentro de si que as borboletas vêm. Então a mudança ela é uma mudança interior, é uma mudança dentro da gente. Nós mudamos, muda a nossa energia, muda a frequência que a gente emite e com isso a gente sintoniza e a gente se beneficia dessa mudança. Então, gente, nós já estamos aí com quase 40 minutos já, né, dessa conversa. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa no chat, aí fiquem à vontade ali, não sei se o GD está conosco ainda. Podem colocar e depois eu também posso futuramente trazer mais informações, né? Eu convido a todos a seguirem as nossas transmissões aqui, que volta e meia nós vamos estar conversando sobre isso, trazendo algumas questões sobre essa questão espiritual, contando algumas experiências para vocês, que o objetivo aqui é compartilhar, né? E eu senti que eu deveria começar eu tenho esse canal há algum tempo já, mas eu nunca tentei falar sobre isso, tá? E agora eu sinto que eu preciso fazer isso, até porque nós estamos num momento muito importante, um momento onde as pessoas precisam sair da Matrix, vamos dizer assim. Né? É possível fazer que nem lá o filme falou, pegar uma pílula e tomar a pílula e sair da Matrix? Sim, é possível. Mas essa pílula não é uma coisa física. Ela é um estado mental. Ela é uma vontade
do espírito de querer estar e viver diferente. Se você está nesse momento, nesse canal aqui, observando o nosso vídeo aí, e deseja um mundo melhor, né, você deve se transformar num mundo melhor, né, para nós termos um mundo melhor. Então, a mudança tal da transição planetária nada mais será do que uma consciência, né? É a consciência, uma egrégora das consciências que estão nesse plano desejando um mundo melhor. Se todos nós desejarmos um mundo melhor, queremos viver uma vida mais em paz, em harmonia, em felicidade, cada um faz contribuindo com a sua energia, com a sua frequência, com a sua busca, o mundo vai se transformar num mundo melhor e a transição vai ser muito mais rápida e nós vamos sintonizar cada vez mais com esses seres multidimensionais que também buscam, né, o nosso equilíbrio, porque tudo afeta, nós estamos todos ligados, é como se fosse uma grande natureza. Se nós vivermos aqui com frequências não tão boas, nós estamos gerando essa energia para todas essas dimensões. Então, por isso que esses seres, por amor, que eles também querem amar e ter oportunidade de amar, eles vêm até nós, né? E também nos intuem a se tornar pessoas melhores, porque como irmão, eles sabem como é que tu consegue viver relativamente bem se você está num local onde as pessoas estão vivendo mal. Uma pessoa que está bem, que está em paz, que está feliz, quando ela olha para o lado e vê um monte de gente na infelicidade, na escassez, nas dores da alma, o que ocorre? A pessoa também não se sente bem. E aí, quando tu está bem, tu quer ajudar os outros. E assim funciona. Então tem uma frase, até vou encerrar agora com uma frase da Joana de Ângeles, que é uma mentora que passou muitos anos escrevendo através do Divaldo. E até sugiro que vocês que buscam a questão mais filosófica, sobre conhecimentos espirituais, que busquem as obras do Divaldo, da psicografia da Joana de Ângeles. A Joana de Ângeles disse uma seguinte frase, que diz assim: as mãos que oferecem flores geralmente ficam perfumadas. Olha que bonito isso, profundo isso. Aí a pergunta que faço para vocês: e as mãos que oferecem barro? As mãos que oferecem lodo, como elas ficam? Então, cada um vive de acordo com aquilo que passa, oferece para os outros. Por isso que a gente deve seguir a mensagem do nosso Mestre Jesus Cristo, né? Que é amar, né? Amar e ser grato a tudo. Até as experiências que não são tão boas, nós devemos ser gratos. Porque, pode ter certeza, nada acontece por acaso. Tudo é uma questão de aprendizado e de evolução, tá bom? Gratidão, muito obrigado por você ficar aí conosco aí assistindo essa conversa. Espero que essa conversa possa ter trazido um pouquinho mais de luz e de paz, de tranquilidade. É com muito carinho, com muito amor que eu estou fazendo isso, tá? De poder dividir com você. E o que eu espero é que você também divida o que você tem de melhor, né? Comigo também. E que a gente possa ajudar, de certa forma, a nós mesmos, né? E aos outros. Né? E que isso que é o amar, né? Amar a si mesmo e amar o próximo, tá bom? Então vamos dividindo, vamos compartilhando, compartilha com alguém que você acha, até quando eu parar o vídeo agora ele vai ficar bloqueado ali, mas eu já vou liberar. Compartilha essa experiência com uma outra pessoa, que é importante as pessoas perceberem o que acontece espiritualmente com outras pessoas, e isso ajuda a gente a acordar para ver que aquilo que acontece com a gente, como o nosso amigo colocou ali, né, sobre a questão, muitas pessoas não sabem o que acontece com elas, e que não é só com elas. Né? Nós somos seres espirituais, todos nós somos espíritos, todos nós somos, chamem como quiser, querem chamar de alma, querem chamar, não importa o nome, a questão é o fato que nós somos, né? E que nós estamos aqui. Né? Hoje nós estamos aqui, amanhã nós estaremos em outro lugar, e a vida é eterna, então gratidão, amem a vida, amem as experiências que vocês estão tendo e contribuem cada vez melhor, né, para essa nossa terra, né, que merece nosso amor. Muito obrigado, gratidão. Né? Então, um ótimo dia para vocês aí, tá bom? Valeu, até mais, até breve então. Tchau, tchau.